ter um Deus que cuide de nós. Amados, Deus tem sido bom o tempo todo e apesar de tudo que está acontecendo, nós temos visto o cuidado de Deus dia após dia. E eu quero dividir com você uma palavra. Fica aí conosco, que no máximo 10h15 a live vai estar terminando. Queremos acelerar, né? Vamos ver só o que está escrito aqui. Tem uma porção de gente chegando, convidados, né, irmãos? É importante vocês convidarem, porque os irmãos vêm. Vocês têm moral, vocês convidam os familiares, os amigos, e eles vêm para a live, né? Vêm para estar conosco. Hoje eu quero dividir com você um texto que está no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículos a partir do número 15. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15. Diz assim: E disse o rei: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é. Mas, se não a adorardes, vocês serão lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que poderá vos livrar da minha mão? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou uns homens valentes do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados, vestidos dos seus mantos, de suas túnicas, dos seus turbantes e todas as suas roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama de fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha. E então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens amarrados no fogo? E os conselheiros disseram: É verdade, rei. E ele disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e que não sofrem dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. E logo eles saíram do meio do fogo. E todos os sátrapas perfeitos, governadores, conselheiros, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados o cabelo da sua cabeça, nem sofreram mudança nas suas roupas, e nem sobre eles tinham passado o cheiro do fogo. Amém? Irmãos, essa história ela é por si só tão poderosa
que só em ler eu já me emociono, eu já acho essa história maravilhosa. Mas eu quero trazê-la para os nossos dias, eu quero trazê-la para hoje. Amados, eu digo a vocês que tudo que acontece aqui embaixo, tudo que acontece no mundo natural, primeiro acontece no mundo espiritual. Há governos, há principados e potestades no mundo espiritual. E muitas vezes nós não entendemos algumas situações que nós passamos, que nós vivemos. E quando eu leio essa história desses 3 rapazes, eu vejo uma coisa muito interessante. O inimigo faz de tudo para que a gente se curve. Eu quero começar a palavra dessa noite dizendo para você, igreja do Senhor, dizendo para você, servo e serva de Deus, não se dobre diante do teu problema. Não se curve diante daquilo que o inimigo tem proposto como uma saída para a tua vida. Olha só, muitas vezes, para evitar aquilo que nós achamos que vai ser o nosso fogo, a nossa destruição, nós aceitamos propostas. Tem pessoas aceitando propostas de perder suas famílias. Tem pessoas aceitando propostas de se corromper. Tem pessoas aceitando propostas de ceder. Tem pessoas aceitando propostas de desistir. Porque ela vê uma fornalha acesa, ela vê um problema tão grave diante dela, ela vê uma situação tão desenhada de destruição, que ela fala, é melhor eu parar por aqui, é melhor eu ficar por aqui. Naquele dia, Nabucodonosor tinha erguido uma estátua gigante de ouro, e a ordem era que todos se dobrassem. E presta atenção no que eu vou te dizer, e que chama muito a atenção. Havia dentro da Babilônia naquele dia milhares e milhares e milhares de servos de Deus. Ali tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha príncipes de Israel que estavam presos na Babilônia. E a palavra de Deus diz que quando tocou a tal da buzina, dos instrumentos, das cornetas, sei lá o que eram os instrumentos, que tocaram os instrumentos, a Bíblia diz que todos se curvaram. Todos. Quando diz que todos se curvaram, irmãos, está dizendo que aqueles sacerdotes se curvaram, que aqueles levitas se curvaram. Está dizendo que aqueles príncipes de Israel se curvaram. Está dizendo que homens e mulheres que eram homens e mulheres de Deus se curvaram. E sabe o que eu digo para você? Se você chega lá para perguntar um deles por que ele se curvou, ele vai dizer, não, eu tenho um motivo. Eu me curvei porque meu filhinho acabou de nascer, e se eu não me curvar eu vou morrer, não vai ter quem cuide do meu filho. Eu me curvei porque se eu não me eu vou casar agora mês que vem, e se eu não me curvar eu perco meu casamento. Eu me curvei porque se eu não me curvasse, eu ia perder o meu patrão disse que se eu não me curvasse eu ia perder o emprego. Eu me curvei porque falaram para mim que se eu não me curvasse, eu ia perder a amizade deles. Ouça o que eu vou te dizer. Muitas pessoas se curvando ao inimigo para não perder bens terrenos. Muitas pessoas se curvando ao inimigo para não perder coisas e estão perdendo a presença de Deus. Amigo, amiga, eu te digo nessa noite, você pode perder qualquer coisa da tua vida, só não perca a presença de Deus, porque esta é a tua maior herança, é a coisa mais valiosa que você tem, é a presença de Deus na tua vida. Infelizmente, muitas pessoas, sem perceber ou até percebendo, estão se curvando diante de situações, se curvando diante de chantagens do mundo e perdendo a oportunidade de viverem o sobrenatural de Deus. Eu vejo pessoas se curvando, perdendo a aliança com Deus,
porque elas não podem dizer não. Não pode dizer não para o namorado, para o patrão, para a amiga, para o amigo. Não pode dizer não para aquela oportunidade que apareceu. Não pode dizer não, porque senão eu vou perder o namoro, vou perder a amiga, vou perder o patrão, vou perder o emprego. E aí você começa a ceder. Naquele dia, todos aqueles povos se curvaram. Dentro da Babilônia haviam vários povos e muitos povos idólatras. Para eles se curvar diante de mais uma estátua não fazia diferença nenhuma. Mas o que me deixa apavorado é que aquele dia o povo de Deus estava dentro da Babilônia. Haviam milhares de judeus ali, haviam sacerdotes, levitas, e eles se curvaram. Eles se curvaram. Às vezes, irmãos, nós olhamos a fornalha que está preparada para nós e nós acabamos nos curvando, nos desesperando, deixando o medo governar. Sabe, irmãos? E aí, 3 rapazes resolvem não se curvar. E o rei fica sabendo. E o rei fica por conta. E ele diz, manda chamar. E quando ele olha aqueles 3 rapazes, não eram sacerdotes, não eram levitas, não eram príncipes de sinagoga, eram servos de Deus. Ouça o que eu vou te dizer, mais importante do que o teu título dentro de uma igreja, do que o teu título eclesiástico, é a tua aliança com Deus. Mais importante do que qualquer cargo que você possa ter aqui nessa terra, a tua aliança com Deus está acima de todas as coisas. Aqueles rapazes não tinham títulos dentre os homens, mas eles tinham uma aliança com Deus. E o rei disse para eles, olha só, eu acho que vocês não entenderam a lei, eu acho que vocês não ouviram direito, e eu quero dar uma oportunidade a vocês, e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar tocar outra vez os instrumentos, e aí vai ser assim, quando eu trocar os instrumentos, dessa vez vocês vão entender, porque vocês estão aqui diante de mim, e vocês vão se curvar. E eles disseram, olha aqui, rei, saibas tu, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai livrar. Mas uma coisa nós determinamos em nosso coração: nós não nos dobraremos diante de nada, a não ser adiante de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nos curvando diante dos problemas? Estamos nos curvando diante das oportunidades. Pastor, era uma oportunidade de ouro. Ah, era uma oportunidade de ouro que te roubou a presença de Deus? Estamos nos curvando diante de prazeres por causa de um namoro perdendo a presença de Deus. Estamos nos curvando a enfermidades por causa de uma enfermidade. Acabamos perdendo a fé às vezes porque Deus não cura na hora que a gente quer e a gente, Deus não me ama, Deus, e acabamos quebrando a nossa aliança. Quantas vezes estamos nos curvando diante de uma crise financeira e eu vejo filhos de Deus já desesperados. E aí vem uma parte muito interessante. Quando eles responderam ao rei sobre a fidelidade deles, a Bíblia diz que o semblante do rei foi mudado. Sabe o que eu entendo disso? Eu vou dizer o que eu entendo, não é o que eu entendo disso. É que naquela hora, meu irmão, entrou mais bicho. O cara já estava possuído. Naquela hora entrou mais bicho. Entrou mais espíritos malignos. A Bíblia diz que o ódio dele cresceu, o semblante dele mudou. Porque o inferno, irmãos, ele tem ódio dos filhos de Deus que não se dobram. Porque presta atenção, o que adianta aquele monte de sacerdotes, de levitas, que tinham tanta chance e oportunidade de atrair a glória de Deus? O que adiantava aquele povo todo curvado diante da estátua? Para o diabo aquilo ali estava ótimo. Não, você pode continuar na tua igreja, você pode continuar sendo da igreja, você pode continuar fazendo tudo que você faz, mas desde que esteja prostrado diante de mim, está excelente. Um monte de gente
fazendo aliança com o inimigo para não ter problema. Um monte de gente fazendo alianças com o inferno para não ter problema. Um monte de gente quebrando aliança com Deus para fugir das fornalhas da vida. E aqueles rapazes dizem: "Hey, estamos fechados com Deus." E o ódio subiu. E ele disse: "Então faz o seguinte, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Faz o seguinte, aquece 7 vezes mais. 7 vezes mais. A fornalha já estava quente. E ele disse: acende 7 vezes mais." Só que o que ele esqueceu é que a Bíblia fala que o ouro é purificado no fogo. E a Bíblia fala da gente passar 7 vezes. Ele não sabia disso. Presta atenção, irmãos. Deus, Ele tem estado com a sua igreja em todos os momentos. O que eu tenho visto nesse último tempo, irmãos, foi que a fornalha foi esquentada ainda mais. É o que eu tenho ministrado em todas as lives, irmãos. Nós já tínhamos problemas. Nós já estávamos enfrentando várias adversidades. Mas agora a chapa esquentou muito mais. Hoje eu estava conversando com uma mãe à tarde e ela dizendo: "Apóstolo, minha filha está muito irritada, ela está muito nervosa, ela chora à toa, as emoções dela estão abaladas porque ela quer ir na casa da avó, ela quer brincar com os primos, ela quer ir para a escola." E é uma criancinha, irmãos, de 3 para 4 aninhos, não entende nada. Então você vê que até as emoções das crianças estão abaladas. Então a chapa esquentou, ferveu e ferveu muito. A fornalha acho que nunca esteve tão quente. Mas agora é a hora de você decidir o que vai ser mais importante para você. Se é fugir da fornalha ou se é manter a tua aliança com Deus. Chegou a hora onde a igreja do Senhor, ela vai descobrir o Deus que ela serve. Ela vai descobrir o tamanho do Deus que ela adora. Ela vai descobrir o poder do Deus que ela crê. Irmãos, eles estavam convictos de uma coisa: "Rei, cara, se Deus vai livrar, eu não sei. Se Deus vai me livrar, amém. Se Deus não vai me livrar, amém. Mas uma coisa eu sei: a minha aliança com Deus eu não quebro. A minha fé eu não perco. A minha esperança eu não vendo. Eu tenho uma aliança com Deus." Ouça o que eu vou te dizer, irmãos. Nós precisamos estar aliançados com Deus. Nós precisamos ser mais amigos de Deus. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Existem pessoas, irmãos, que estão passando por um momento tão difícil, que elas falam: "Apóstolo, eu estou vendo a fornalha ser esquentada 10, 20 vezes. E aí me chama a atenção uma coisa. Eles pegam aqueles rapazes e eles os amarram e amarram todas as suas roupas, todos os seus pertences, e jogam tudo no fogo. Sabe por que isso? Porque tudo que você tem é de Deus, pertence a Deus, está aliançado em Deus. Tua roupa, teu sapato, tua casa, teu carro, tua bicicleta, teu computador, teu celular, tudo que o servo de Deus tem está aliançado em Deus. Tua família, teus filhos, teu marido, tua esposa, tua casa, tudo que nós temos está aliançado a Deus. E tu sabe de uma coisa? Satanás quer destruir tudo que você tem. Ele quer destruir tudo que Deus te deu. Ele quer destruir tudo que é bênção na tua vida. Porque presta atenção, eram 3 jovens, não eram casados, não tinham mulher, não tinham filhos. Cara, pega os 3, joga no fogo, mata. Por que ter a preocupação de ir lá na casa deles, ir lá no quarto? Você já pensou isso? Por que ter preocupação de ir lá na casa deles, ir lá no quarto deles, pegar a roupa deles, pegar tudo que é deles, fazer uma trouxa, amarrar para queimar? Por que, gente? Era só roupa, deixa para lá. Mas sabe por quê, irmãos? Porque tudo que eles tinham também era de Deus.
Então você não fica com medo do inimigo tocar nos teus filhos, tocar na tua família, porque se é de Deus, é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. E o inimigo odeia tudo que você tem. Ele não odeia só você, ele odeia a tua casa, ele odeia tuas roupas, ele odeia o teu sapato, ele odeia você andando de carro, ele odeia você com a tua bicicleta, ele odeia tudo que você tem. Sabe por quê? Porque tudo que você tem, se você é um servo e uma serva de Deus, tudo que você tem foi conquistado honestamente. E foi tudo presente de Deus para você, fruto do teu trabalho. E o inimigo faz de tudo para roubar. É por isso que quando filhos de Deus têm sonhos, o inimigo faz assim: eu vou destruir esses sonhos. E eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite dessa ministração. O Espírito de Deus hoje estava colocando algo no meu coração, que nesse tempo, irmãos, muitos filhos de Deus estão matando seus sonhos. Porque a voz do rei desse mundo, que na época era Nabucodonosor e hoje é Satanás, a voz do rei desse mundo está dizendo para nós o seguinte: olha só, depois dessa fornalha é cinza, meu amigo. Depois dessa fornalha na tua vida, não vai sobrar nada. Não adianta você sonhar com casa, com casamento, festa de casamento. Você está sonhando em casar, você está sonhando em fazer faculdade, em se formar, em comprar casa, você está sonhando com ministério. Acabou, rapaz, você já passou. Depois dessa pandemia, isso vai demorar muito tempo. O mundo vai ficar uma bagunça, vai vir um caos. E eu ouço. Hoje o Espírito Santo me mostrava isso claramente: filho, é a voz do rei desse mundo, roubando os sonhos dos filhos de Deus. Se você não prestar atenção, se você não se ligar na palavra de Deus, quando acabar este processo, você não vai ter mais nenhum sonho. Você vai ter deixado os sonhos tudo morrer dentro da fornalha. Porque o que aquele rei, o governo do mundo na época, que era Nabucodonosor, estava dizendo para os filhos de Deus? Prestem atenção. Sabe tudo que vocês juntaram? Sabe tudo que vocês planejaram? Sadraque, Mesaque e Abednego? Ali vai acabar ali, ó. Eu mandei aquecer 7 vezes mais. E aí ele faz um desafio que eu estou vendo o mundo fazer para a igreja e a igreja está recuando. Ele disse para eles: eu quero ver quem é que vai livrar vocês da minha mão. Eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Sabe o que eu estou ouvindo hoje, irmãos? Os servos de Deus já se preparando para o caos depois do coronavírus. Os servos de Deus se preparando para um tempo de crise terrível. Os servos de Deus se preparando para viver, de repente, já a pior fase da vida deles. E eu estou baseado na palavra de que o Deus desse mundo não vai roubar os meus sonhos, não vai roubar a minha fé, não vai roubar a minha esperança. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para aquele homem? Olha só, se Deus nos livrar, nós vamos curtir onda com a tua cara. Agora, se Deus não livrar e a gente morrer, nós vamos morar com Deus e vamos curtir onda com a tua cara do mesmo jeito. Quem está em Deus não morre, então não tem nada que possa destruir um filho de Deus. E eles mantêm a esperança. E eu vejo que hoje, irmãos, há uma voz vinda do inferno, através de notícias, de prognósticos, através de revelações, e eu tenho ficado assim olhando, porque através até de alguns que estão se dizendo homens e mulheres de Deus, que o caos vai se instalar. Meu irmão, presta atenção, o caos pode se instalar. Pode ser que se instale um caos terrível, eu não sei, possa ser. Mas eu vou continuar em Deus. E a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, que o mundo era sem forma e vazia, um caos. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E sabe o que aconteceu? Deus liberou uma palavra e o caos todinho foi organizado. Então possa estar acontecendo a pior situação no mundo. Eu dependo apenas de uma palavra do meu Deus. Porque o meu Deus continua governando sobre os céus e sobre a terra. Então não permita que a fornalha que está acontecendo consuma os teus sonhos. Porque este texto é muito emblemático. Tudo que aqueles rapazes tinham foi buscado para ser jogado no fogo.
O inimigo está pegando teus sonhos, teus projetos, tua família, tua vida financeira, teus imóveis, teus bens, e quer queimar tudo neste fogo. Para quando acabar a quarentena, você está destruído. Então presta atenção, irmãos. Nós vamos passar por isso. Porque o Senhor está conosco. Nós vamos passar. O que vai acontecer eu não sei, mas o Senhor está conosco. E a palavra de Deus diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Talvez hoje você esteja passando um tempo dos 7 vezes mais. Pastor, tá bravo mesmo, a situação tá crítica. Então eu vou te dar uma palavra linda nessa noite. Tá crítica? Então chegou a hora de você conhecer e ver a Deus. Chegou a hora de você ver a glória de Deus. A situação está difícil, a situação está crítica, a situação está difícil demais. Então chegou a hora de você ver a glória de Deus. Pega tudo que é deles. O inimigo quer destruir tudo que é teu. E você não pode deixar nada para ele. E pegaram tudo que era deles e jogaram no fogo. A Bíblia diz que estava tão quente, tão quente, tão quente, que os soldados que foram jogá-los no fogo morreram queimados. E olha que coisa linda que Deus me falou nessa tarde. Isso é doideira, isso. Fogo, fornalha, é para quem tem aliança. Porque quem não tem, vai morrer queimado mesmo, não tem jeito. Tem um monte de gente, irmãos, se queimando. Tem um monte de gente se queimando feio. Um monte de gente perdendo a linha totalmente. Agora, você que é filho de Deus, você que é servo de Deus, acalma teu coração. Porque o Senhor vai refrigerar a tua alma. Joga lá dentro. Pum, jogou todo mundo. E a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor está olhando. Ele queria sentir cheiro de churrasco humano. Ele era um cara... Nabucodonosor, se você for ler livro de história, ele era um rei sanguinário, ele era um cara terrível, era um cara totalmente narcisista, amava a si mesmo, ele endeusava a si mesmo, ele era um louco. E ele queria sentir cheiro de servo de Deus. Como é que é o cheiro? Como é que é cheiro de servo de Deus pegando fogo? Como é que deve ser o cheiro? Quero sentir cheiro. Ele ficou perto, ele queria ver a fornalha. E de repente, ele está olhando e ele olha para aqueles homens que estavam do lado dele, porque tem muita gente querendo ver o povo de Deus queimar nessa fornalha, irmãos. Tem muita gente querendo dizer assim, mas tu não é crente? Você não serve a Deus? Você não é filho de Deus? Deus não ia fazer? Cadê? Tem muita gente torcendo, irmãos. É por isso que a igreja não pode arregar. A igreja não pode ceder, a igreja não pode baixar a cabeça, nós não vamos curvar. Eu estou aqui nessa noite para dizer em nome do povo de Deus, Satanás, nós não vamos nos curvar, nós vamos crer no milagre de Deus, nós não vamos baixar nossa cabeça, nós não vamos ficar andando de cabeça baixa se arrastando, porque essa fornalha vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E a palavra de Deus diz que ali então, aquele rei olha e diz, eu não joguei 3 homens amarrados, eles não estavam amarrados? Estava, rei. Mas eu estou vendo 4. Estão soltos. Aleluia. E o 4 que está com eles tem a aparência do Filho de Deus, e era ele mesmo, era Jesus junto daqueles jovens, era Jesus manifestando a sua presença, era Jesus cumprindo aquilo que está lá no livro de Isaías, quando tu passares pelo fogo, eu passarei contigo. Igreja, Deus não mandou a gente fugir da fornalha, Deus não mandou a gente correr dessa fornalha, Ele mandou a gente enfrentar, porque Ele vai passar conosco. E Ele disse, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Foi uma promessa, e olha isso se cumprindo na vida desses rapazes. Eles estão dentro do fogo, andando, passeando e batendo papo com Jesus. Sabe, eu imagino, irmãos, que se a gente pudesse hoje
trazer na máquina do tempo os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falar, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o dia mais glorioso da vida de vocês? Qual foi o momento mais glorioso da vida de vocês? Sabe o que eles iam dizer? O momento que a gente estava dentro da fornalha, e que a fornalha estava 7 vezes mais quente. Mas por quê? Porque foi o dia que nós vimos Jesus. Foi o dia que nós vimos a presença de Jesus nos livrando, nos guardando, nos amparando, nos protegendo. E se você perguntasse para eles aqui, o que você prefere? Ficar mais um dia na fornalha ou passar um dia no palácio? Eu imagino que se naquela hora alguém gritasse assim, Sadraque, Mesaque, o que vocês preferem? Ficar aí dentro dessa fornalha com esse homem que está aí? Ou vocês preferem governar a Babilônia? Eles iam dizer, eu prefiro ficar aqui na fornalha. Sabe por quê, irmãos? Porque é na fornalha que você vê Jesus se manifestar a teu favor. E nada do que é teu vai ficar aprisionado. Nada do que é teu vai ficar amarrado pelo inimigo. O Jesus que te protege, o Jesus que te guarda, o Jesus que te guia, é o mesmo que te liberta das tuas cadeias, é o mesmo que liberta a tua família, é o mesmo que liberta os teus bens. Agora, é fácil manter essa aliança? Não, irmãos. Muitas vezes nós queremos renunciar à aliança com Deus e a gente fala, Deus está difícil demais. Deus, eu não estou aguentando, é muita luta, é muito problema, é muita crise. Ah, Deus, estou pensando em desistir, vou parar de orar por fulano, vou parar de lutar pela minha família, vou parar de lutar por não sei quem. Cara, não fomos chamados para desistir. Não fomos chamados para parar, não fomos chamados para negociar, nós somos radicais em Deus, na nossa aliança com Deus. A gente negocia um monte de coisa, a gente negocia se vai ter passas ou não no arroz, a gente negocia, irmão, se você vai botar abacaxi ou não na carne de porco, mas não dá para negociar a nossa fé. Ouça o que eu vou te dizer, você não pode negociar a tua aliança com Deus, isso é inegociável, e se vai ter que passar pela fornalha, é dentro dessa fornalha que eu vou ver Jesus se manifestar de uma forma gloriosa. Sabe por que o apóstolo Oséias tem vindo ao vivo todas as lives e deixa registradas as lives no YouTube e no Facebook dizendo que ele crê que ainda em 2020 a igreja do Senhor vai viver milagres sobrenaturais? É por causa disso, é porque eu creio que o meu Jesus, ele se manifesta dentro das fornalhas. E eu sei que muitos hoje estão passando por uma fornalha gigante, irmãos. Mas a promessa de Deus nunca foi, tu não passarás pelo fogo. Ele nunca te prometeu isso. Ele te prometeu, quando tu passar, eu vou contigo. E o rei, então o rei dá um grito e ele diz, cara, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam dessa fornalha e venham. Eu quero dizer para você que o mundo vai reconhecer o que Deus vai fazer na tua vida. Todas as vezes que um servo de Deus, uma filha de Deus, tem a sua aliança com Deus requerida, que a tua aliança com Deus é colocada à prova, as pessoas te chamam de boba, de louco, de maluco. Todas as vezes que a tua aliança com Deus é colocada à prova, as pessoas falam, tu vai perder essa oportunidade. Tá maluco, tu vai perder isso, tu vai deixar de viver isso por causa de igreja, de pastor. Não. Eu não deixo de fazer nada por causa de igreja e nem por causa de pastor. Eu só não posso quebrar a aliança que eu tenho com meu Deus. Mas as mesmas pessoas que ridicularizam a tua fé e a tua aliança em Deus, quando elas veem Deus te glorificar, elas são impactadas pela glória de Deus que se revela na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz algo que me chamou muita atenção, e eu amo esse texto, né? Marcela tinha falado que ela ama esse texto, eu amo esse texto. A palavra de Deus diz que eles saem do fogo
e reúnem todos os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, todos os famosos, os poderosos. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegam, olha que coisa impressionante. Deus foi ali para livrar quem, irmãos? Jesus entrou naquela fornalha para libertar quem? Para libertar Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus foi salvar 3 homens. Certo? Amém. Mas tem uma coisa impressionante que aconteceu. Quando eles saem, a Bíblia deixa bem claro uma coisa aqui. Os cabelos deles não se queimaram. As roupas deles não se queimaram, nem tinham cheiro de fumaça. Sabe o que quer dizer isso? Nada do que era deles se perdeu. Nada do que era deles se queimou. Nada do que era deles foi destruído e nada do que era deles virou cinza. Quando você está realmente aliançado com Deus, Ele guarda tudo que é teu. Eu te digo e profetizo sobre a tua vida esta noite, que essa fornalha que nós estamos enfrentando, e talvez a tua esteja mais quente do que a minha, porque eu tenho dito isso, irmãos, cada um está enfrentando uma fornalha no nível de fogo. A fornalha acendeu para todo mundo, mas tem outros que estão com um nível mais alto. Uns já estão 7 vezes mais quente, outros 3, outros 5, outros 2, outros 4. Porque tem pessoas que, além de uma fornalha dessa pandemia, estão enfrentando um câncer, outros estão enfrentando um divórcio, outros estão enfrentando um adultério no casamento, outros estão enfrentando uma doença na família, outros estão enfrentando uma crise financeira que nunca imaginaram. Eu não sei qual é o nível da tua fornalha, eu só sei te dizer uma coisa: o Jesus que livra é o mesmo. E se você tem uma aliança com Deus, nada do que é teu vai se perder, nem vai ter cheiro de fogo, nada do que é teu vai ser consumido, porque você tem um Deus que te ama, e a presença, é isso que eu tenho falado em todas as lives, a presença de Jesus impede que o mal nos toque. A presença de Jesus protege não só a minha vida, mas tudo que é meu. E veja que a palavra é tão poderosa que a roupa deles não se queimou. Não queimou a roupa deles. Ah, mas Jesus foi lá salvar a roupa? Não, Jesus foi salvar tudo que era dos filhos dele. E Deus é Deus de plenitude. Então eu digo para você, aí me vem o texto de Samuel 31, quando Deus diz que Davi foi atrás da sua família, e o escritor diz algo muito claro: não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande. Eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus é Deus de detalhes. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Ele não vai deixar, meu irmão, que você passe pela fornalha sendo destruído. Ele não vai deixar que você saia da fornalha todo queimado, todo arrebentado. Não. Algo que tem sido muito forte no meu coração é o texto de Malaquias capítulo 3. E naqueles dias, que dia é esse, gente, que a Bíblia está falando? Naqueles dias, eu creio que são dias como esse. Ele diz, naqueles dias, outra vez vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aí eu fico imaginando, irmãos, aqueles sacerdotes, aqueles levitas, aquele povo de Israel que tinha se curvado e que talvez estava chamando Sadraque, Mesaque e Abednego de maluco, agora vendo aqueles rapazes saindo de dentro da fornalha, salvos pelo Deus Todo-Poderoso, guardados pelo Deus Todo-Poderoso, cheios de unção e de glória. E o que aconteceu mais tremendo, irmãos? A maior experiência da história daqueles rapazes aconteceu dentro da fornalha. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida esta noite. Neste tempo de dificuldade, neste tempo de guerra, nesse tempo de fornalhas acesas, indiferente da intensidade das chamas, eu quero profetizar
que você vai ter experiências com Deus sobrenaturais. Você vai conhecer a Deus numa profundidade que você ainda não conhece. Você vai ver milagres que você imaginou serem impossíveis e você vai ver acontecendo na tua vida. Porque preste atenção, Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham a certeza de que sairiam vivos. Eles não tinham a certeza de que não seriam queimados. Eles não tinham a certeza de que não seriam destruídos. Eles não tinham nada disso. Eles só tinham uma certeza. Vai se cumprir na minha vida a palavra de Deus. Vai se cumprir na minha vida a vontade do meu Deus e não a tua. Sabe o que eu digo, irmãos? O que vai se cumprir na minha vida e na tua não é a vontade do diabo, nem do coronavírus, nem da crise, nem de nada. O que vai se cumprir na nossa vida é a vontade de Deus. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. E é essa vontade que eu profetizo para a tua vida e para a minha vida. Um Deus que cuida da gente. Um Deus que entra com a gente na fornalha. Esse Deus, irmãos, ele é tão fantástico, ele é tão maravilhoso, que ele poderia ficar lá do céu olhando e falando: fogo, não pega neles, não vai pegar. Pronto, e não ia pegar, amém. Já era um milagre, irmão. Se Deus tão somente não permite a gente ser queimado, já era maravilhoso. Mas não, irmão, isso para ele não é o bastante. Ele é Deus de perto, ele é Deus de relacionamentos, ele é Deus de intimidade. E sabe o que é o mais lindo? Ele fala: tu vai entrar, eu entro contigo. Tu vai passar no fogo, eu vou passar contigo. Tem dessa não vou ficar lá não, eu vou contigo. Eu vou do teu lado, eu quero ver te tocar. Sabe, irmãos? E quando aqueles saem, a Bíblia diz que o governador, que o louco do Nabucodonosor, ele diz assim, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Agora presta atenção nesta frase dita por Nabucodonosor. Bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou os anjos e livrou seus servos que confiaram nele. E frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a algum outro Deus que não fosse o seu Deus. Sabe o que eu estou te dizendo hoje? Se você não se curvar, se você não se contaminar, se você não vender a tua alma para as facilidades, para o pecado, se você mantiver a tua aliança com Deus, se você for fiel nesse tempo, presta atenção no que eu vou te dizer, você vai frustrar todos os planos de Satanás contra a tua vida. Porque presta atenção no que o rei diz. O rei não disse: e Deus frustrou os meus planos. É por isso que eu gosto de Bíblia, assim, eu gosto de dar aquela pegada. Ele não diz assim: o Deus deles frustrou meus planos, não. Ele disse assim: eles frustraram os meus planos quando eles escolheram manter a aliança deles com Deus, quando eles escolheram ser queimados vivos, ao invés de servir ao Deus que eu criei. Será que hoje nós estamos com essa disposição de dizer: Deus, eu vou aonde tiver que ir, eu vou passar pelo que eu tiver que passar, mas eu não troco a minha aliança contigo, eu não quebro a minha fidelidade contigo, eu não abro mão do teu amor, da tua presença, Deus, eu não abro mão daquilo que eu tenho contigo. E a palavra de Deus é poderosa demais. Aqueles homens, com a sua atitude de fé, de posicionamento, eles frustraram os planos de Nabucodonosor. E eu profetizo que o teu posicionamento, a tua fé, vai frustrar os planos de Satanás para a tua vida. Porque ele já planejou
que essa pandemia, esses problemas, essas crises que estão aí, essa crise do teu casamento, tua família, crise financeira, saúde, que quando isso acabar você vai estar destruído, e que você vai estar arrebentado, e que vai acabar com a tua vida toda. Mas nós estamos preparados para frustrar o inferno inteiro. Eu estou preparado para um tempo de milagres. E eu encerro falando algo que eu disse na ministração de meio-dia. Tem alguém aqui orando e pedindo desgraça a Deus? Tem alguém aqui orando e pedindo a Deus que venha muita coisa ruim sobre a sua vida? Não, não tem. Eu tenho certeza que não tem. Todos que estão assistindo essa live estão orando e buscando a misericórdia, a graça, o mover e um agir de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está pedindo a Deus o melhor, por que você está com medo do pior? Se você está pedindo a Deus o melhor, por que você está se preparando para a destruição? Se você está pedindo a Deus restituição, renovo e cura, por que você está se preparando para sofrer e viver dias de desgraça? A tua oração tem que ser condizente com as tuas atitudes e com os teus pensamentos. Eu digo para vocês, eu estou todos os dias orando, Deus, sara a minha nação. Deus, toca no meu país. Deus, toca na família do teu povo. E sabe o que eu digo isso? Porque eu estou orando isso e eu estou me preparando para isso. Pastor, mas e se acontecer, e se não sei o que, e se... Irmãos, o se não me pertence. O que me pertence é a presença de Deus. A presença de Deus me dá autoridade para profetizar e crer em coisas sobrenaturais. Aqueles homens tinham uma aliança com Deus. E eu tenho uma notícia para te dar. Eu também tenho. Você tem uma também? Eu creio que tem. Ah, tem outra coisa para te dizer. Aqueles homens eram falhos. Eles não eram perfeitos e não eram anjos, eram seres humanos. Tinham medo, tinha dor de barriga, tinha problemas, tinha lutas, como eu e você tem. Agora, o mesmo Deus que entrou na fornalha com eles aquele dia, está entrando na fornalha com a gente hoje. O mesmo Deus que cuidava deles, cuidava da gente hoje. Então presta atenção, eu não estou me preparando para a desgraça não, eu estou me preparando para o mover de Deus. Apóstolo, mas Jesus está voltando e vai ter crise, vai ter guerra, vai ter pandemia, vai ter desgraça. Sim, está na Bíblia, vai acontecer tudo isso, mas eu continuo sendo de Deus, o meu Deus continua governando e eu continuo me preparando para viver o sobrenatural de Deus, seja em que circunstância for. Você está entendendo isso? Porque você presta atenção. O pior dia da vida daqueles rapazes, o dia mais desgraçado da vida daqueles rapazes, se tornou no dia mais espetacular da vida deles. O dia que era para ser o dia do churrasquinho de crente, se transformou no dia da exaltação daqueles que servem ao Deus vivo, da exaltação do nome do Senhor que livra os seus filhos. Não há outro que possa livrar como o nosso Deus. Nós estamos debaixo de uma palavra profética aqui, está na minha camisa, eu vim até com ela hoje. 2020 é o ano do novo de Deus. Esse coronavírus é novo e levou o povo para um novo tempo de busca, de adoração. É tudo novo. Então tem milagre novo também para chegar. Não se desespere por essa fornalha. Você vai ver Deus agindo dentro dela. Nada do que é teu vai se perder. Nem o pequeno e nem o grande. Há um Deus no controle de todas as coisas. E que nesta noite o Espírito de Deus te abençoe, te guarde, te guie a entender que não é tempo de fugir, é tempo de se posicionar. Chega de vozes de maldição, irmãos. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos luz na escuridão. Nós somos água no deserto. Nós somos voz de vida onde só há morte. Então eu não vim para me derrotar, eu não vim para me curvar. Pastor, mas está todo mundo falando, eu não tenho nada a ver com todo mundo. Eu já preguei isso aqui
O que a sua mãe te dizia? Você não é todo mundo. E eu digo para você que é filho de Deus hoje, você não é todo mundo, você não vai... Mas você não é todo mundo. Nós somos diferentes, nós somos apostólicos, nós cremos num Jesus apostólico, nós cremos no mover de Deus que traz o novo a cada dia. Então, nós não viemos nos curvar, nós viemos profetizar que só o Senhor é Deus.